Bom, senhores, essa é a segunda parte do nosso primeiro encontro de anime, mangá e ficção científica. E Agora dando essa continuidade. chamada está sendo gravada. Lá vem a Alexa, ó, o robô falou, fi. E agora a gente vai dar continuidade, né, na nossa linha de raciocínio, depois daquela breve trajetória histórica sobre a formação dos mangás, a gente pensar, né, na cultura e estética japonesa, e isso está responsável no colo do nosso queridíssimo Pedrão. Fala aí, Pedro, fique à vontade. Obrigado. Aqui também é mais um apanhado, tá, de conceitos estéticos, não todos, tá, não são esgotados a esses, porque é bem mais extenso do que isso. Nisso, tem o livro da Dani Calavaro, a Danizinha, inclusive, né, porque vocês vão perceber aí que ela é uma das nossas, não, é a nossa principal referência teórica para as coisas que a gente está vendo nesse curso aqui, porque ela é uma das que produziu bastante. Ela tem vários livros sobre a temática de anime, mangá, e é bastante rico. E nesse específico que eu estou pegando, que agora esqueci o nome, mas eu coloquei lá no um trecho, né, de onde eu estou tirando isso daqui, que é o capítulo 1, ela faz um apanhado sobre a questão estética, o que leva ao pensamento estético japonês, né, que é fundamentalmente diferente do pensamento ocidental. Isso daqui é uma citação do texto, né, tradução minha, que representa bem, resume bem esse pensamento. Enquanto que a filosofia ocidental do mainstream, a principal, né, filosofia ocidental, se esforçou bastante, pelo menos desde Platão, em apagar o lado corpóreo da experiência a serviço de uma supostamente incorpórea elaboração, o pensamento japonês tem consistentemente salientado o caráter fundamentalmente material e corporificada da vida sob todos os níveis. O que isso quer dizer, basicamente? Nós ocidentais, por mais que a gente se tente ao longo da vida se livrar, quem gostaria de se livrar do pensamento judaico cristão finito, nós fomos criados dentro dele, né? Nessa questão que o Fred chama de idealista, né? A gente tem uma ideia principal de como as coisas deveriam ser. Aquela coisa praticamente platônica mesmo, né? Já que está citando Platão aí, não limitado a Platão, claro, mas aquela ideia principalmente platônica de que existe um ideal, existe como deve ser feito, existe uma perfeição. E a nossa experiência aqui, da materialidade, é tentar alcançar essa perfeição, é transcender por meio da arte. Vocês, inclusive, é um discurso muito proeminente naquela galera que tem essa mania de defender a cultura ocidental porque eles acham que os orientais estão vindo e tudo mais. Jordan Peterson, aquele maluco, ele tem bastante esse tipo de discurso, de que as coisas, o Paulo Coguinhos, né? Ai, meu Deus. A ideia de que nós precisamos transcender essa realidade. É uma necessidade, tá? Não é apenas um elemento da realidade, a transcendência. Não, ela é o nosso objetivo, e isso é ligado diretamente ao conceito judaico-cristão de finitude das coisas, né? Então, quando nós estivermos atingindo essa ideia de perfeição, nós estaremos próximo da finitude dessas coisas. Em contraste ao pensamento oriental japonês, que é cíclico. É um pensamento de que todas as coisas elas já são o que são porque elas são o que são, e às vezes elas nem são o que são, porque elas se encerram nelas mesmas, né? Ela é cíclica, então existe uma beleza na imperfeição, existe a experiência corpórea, existe aquilo que a gente experimenta, e por meio do que experimentamos, nós podemos atingir a transcendência. Se quiser, não é necessário.
não é fundamental, não é a busca incessante por isso. Talvez a gente pode pensar de que a ideia ocidental ela é para fora, de certa forma, enquanto que a ideia oriental é para dentro. Né? Todas as coisas, na ideia ocidental, as coisas existem fora de si, fora da experiência, independente da experiência, enquanto que, do ponto de vista oriental, ela existe dentro da própria experiência que você tem. Daí a valorização da ideia de imperfeição. Tá? Joãozinho, pode passar. Isso daqui é outra coisa muito interessante. Né? Ao abordar o fenômeno do esquizoidismo cultural, não se deve deixar de reconhecer a coexistência dentro do tecido do Japão contemporâneo de cenários aparentemente incongruentes, um substrato de costumes duradouros, empreendimentos comerciais e produtos que imitaram de maneira bastante evidente modelos ocidentais preexistentes. E isso daqui é também tirado do livro da Danizinha, só que não é limitado a isso. Né? Ela está pegando de um ponto de vista contemporâneo, porque ela está analisando anime, mangá, só que, como vocês viram no que, ainda que brevemente, no que o João apresentou anteriormente, existe uma tendência do Japão de importar coisas. Eles importam tudo. O alfabeto deles é importado do alfabeto chinês. A ideia de poesia é importada do alfabeto chinês. Conceitos estéticos são importados da China. Novamente, o próprio budismo primeiro, aí depois o Zen budismo também vem de lá. Então, você tem essa facilidade do Japão de aglutinar culturas estrangeiras. É muito fácil para o japonês fazer isso. Seja ele tratando como algo completamente exótico, mas que deve ser analisado, seja ele internalizando, digerindo e colocando completamente na sua cultura, independente do quão incongruente isso pode ser, do quão conflitante esse tipo de coisa pode ser. João? Por exemplo, mesmo, esses dois prédios, eles são de construção japonesa, de idealização japonesa. Do lado esquerdo, você tem o Castelo de Osaka, que é um dos grandes principais monumentos históricos japoneses, que tem essa construção específica do Japão, e no exemplo 2 você tem a Torre de Tóquio, que ela foi construída em 1958, e na época que foi construída, ela tem 333 metros, né? E na época que foi construída, ela era não só do Japão, a torre mais alta, mas a torre de comunicação mais alta do mundo. E quando eu estou falando de 1958, a gente está pensando aí de apenas 13 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. A torre de Kyoto também. Aliás, o Japão ele tem uma grande profusão de torres. Tá? Eles hoje em dia têm uma outra torre em Tóquio, que é a Tokyo Skytree, que é uma das maiores do mundo também, se não for a maior. Eles gostam de construir coisa para cima, por algum motivo. E é interessante que esse tipo de coisa se mantém na cultura japonesa sem incongruência nenhuma, sem problema nenhum. Não é um mistério para eles. E é muito rápido. Não ocidentalização, né, mas essa aglutinação de elementos ocidentais pelo Japão, ele é muito rápido depois da abertura forçada ao Ocidente pelos Estados Unidos. Eles assumem, a constituição deles fica mais ocidental, a organização do exército deles fica mais ocidental, que é por isso que motiva inclusive o processo de conquista, porque eles também querem imitar o modelo de conquista ocidental, né, de ter grandes impérios e tudo mais, só que de uma forma puramente japonesa, particularmente japonesa. E logo depois da abertura, 10 anos apenas já é o suficiente para eles estarem construindo grandes monumentos,
mesmo num país que estava ainda se reconstruindo num pós-guerra extremamente traumatizante. Pode passar, João. Para que a própria arte prospere, a moralidade deve ser posta de lado. Impulso criativo é considerado mais primitivo ou mais inato. A arte está mais comprometida com a criação do que os ditames morais. A moralidade é apenas capaz de disciplinar o que já existe. Daí que o Zen encontra sua associação inevitável com a arte, mas não com a moralidade. Se tiver que escolher entre impulsos artísticos e regulamentações moralistas, o Zen não hesita. Prefere ser não moral do que sem arte. Esse não moral é amoral, não necessariamente imoral, né? Amoral é completamente sem moralidade, tá? Então, a ideia da criação não é um aspecto completamente intelectual. Não é o processo de moralidade que é intelectual. Então, a arte japonesa, ela não costuma ser orientada, e aqui eu estou falando de forma generalistas, por conta da influência estética e cultural deles, da filosofia, não costuma ser direcionada para defender uma ideologia, um ponto específico. Eles saem de uma necessidade estética, uma necessidade de criar, uma necessidade de fazer. Isso coaduna muito com o pensamento zen budista, porque o pensamento zen budista é aquela coisa de que você não precisa tentar ser alguma coisa, você apenas é. Você é o que é. Você não é nada além daquilo que você é. Isso pode parecer meio doido, mas é aquilo que eu falei da transcendência por meio de elementos pessoais e elementos exteriores, né? Então, é por isso que o Zen budismo e o pensamento japonês, ele nasce de uma necessidade de criar, porque é inato do ser humano. E não uma necessidade de defesa, de representar elementos idealizadores, propriamente ditos. Posso falar? Até duas, pode. Existe, né, uma ideia no budismo no geral que é a natureza búdica, né, digamos assim. E que a natureza búdica permeia o universo inteiro. E a sua, digamos assim, que ela é a representação da criatividade em si, né? Então, esse ato de se criar arte, de produzir arte, é uma maneira também de meditar, né? É uma maneira de entrar em contato com a natureza búdica que permeia o todo e que permite a criação das coisas nas suas formas infinitas e na sua impermanência também constante, né? Uhum. Sim, a questão é essa ideia também importante, porque se você pensar, foi bom você ter lembrado da impermanência, se você for pensar na ideia ocidental da história, do que é arte, da filosofia da arte, por meio da transcendência, a ideia é construir objetos que ajudem você a transcender essa realidade para outra. Então, esses objetos de construção, eles também têm que ser transcendentais. E se forem transcendentais, eles serão perfeitos. E se são perfeitos, eles são eternos. Tem essa preocupação com a eternidade, de durar para sempre. Enquanto que, na impermanência zen budista, é entendido que a única coisa que se permanece é a impermanência das coisas. Que as coisas sempre estão mudando, que as coisas sempre estão num ciclo constante. Elas não saem de A e vão até B. Elas saem de A e retornam para A, sempre num ciclo eterno em que vai se repetindo.
Posso falar? Pode, não precisa perguntar. Volta só um slide ali, João, rapidinho. Acho que é 1 ou 2, que tem uma forma circular de um desenho zen budista. É o Enso. Não, para frente. Aí. Perfeito. Tá. Então, é que, assim, essa impermanência do budismo, né, o Anicca, né, está muito relacionada com alguns conceitos também do budismo no geral, que é o conceito de ausência de essência última, né, que é a shunyata, o vazio de essência, né, e o fato de que todas as coisas existentes, todos os processos que existem na realidade, que são infinitos, né, e que também dependem da gente em nomeá-los, enfim, eles estão interrelacionados num grau maior ou menor, né, e que cada processo desse serve como condição para que outros processos surjam a partir deles. Então, essa impermanência, essa mudança, ela depende dos movimentos do todo, né, e esse todo é infinito, né, e ele depende também da gente em como a gente define e projeta significado para ele. Então, esse ciclo não é porque é um ciclo que se repete exatamente igual também, é importante isso ser dito, né? Mas é uma ideia de que as coisas, elas seguem um certo padrão, mas elas também mudam. Esse cíclico é uma percepção nossa de padrões que se repetem, mas eles nunca se repetem exatamente igual. E esse símbolo do Enso, que é esse círculo que vocês estão vendo aí, ele representa isso, porque ele é um círculo que ele não se fecha, ele não se completa, né, nesse fechamento, né, porque ele é infinito. Então, a continuidade dele vai ser outra, né? Então, ele permanece aberto. Então, é importante que esse círculo do Enso, que é um símbolo do Zen budismo, ele não se encerra, né? Ele não atinge uma completude em retornar ao seu começo, porque o começo que ele vai retornar não é o mesmo começo, é um outro começo, né? E isso está relacionado com essa ideia de transformação constante das coisas, exatamente porque são infinitas essas coisas. Então, como elas podem permanecer as mesmas, né? Quando a gente pensa, né, nesse Ocidente, na ideia ocidental, idealista, cristã, platônica, etc., né? A gente parte de um pressuposto de que existe um chão, né? A ideia de um chão fundamentador, a partir do qual as coisas nascem. Para o universo cristão é Deus, né? O divino, a divindade última, a causa primária de todas as coisas, né? A partir de Deus as coisas são criadas, né? Mas aí o que o budismo vai dizer, não, mas e quem criou Deus? Né? Enfim, porque não existe o Zen budismo, ele faz parte de uma escola do budismo, majoritariamente falando, que é o Mahayana, né? E um dos principais filósofos que fundamentou o Mahayana é o Nagarjuna. E o Nagarjuna, ele questiona exatamente, ele traz esse questionamento da vacuidade de essência em dizer, não existe nada que exista por si só, que não dependa das outras coisas para existir. Então, se tudo depende de todo o resto, aonde que está esse chão? Né? Esse chão também depende das outras coisas que estão em volta dele e por aí vai. Ele usa sempre uma metáfora de você pegar uma cebola e descascar a cebola. Quando você descasca ela inteiramente, que você vai encontrar no centro? Nada, né? Que é exatamente essa ausência de essência. Porque no interior das coisas, não existe nada que sustenta por si só. A cebola depende de todos os processos no seu entorno para ser cebola, né? E talvez já ela não vai ser cebola mais, porque ela vai começar a decompor e etc. Né? Então, isso acho que é exatamente a principal diferença que a gente tem do budismo. Porque e é importante dizer que esse budismo do Mahayana é o budismo do caminho do meio, né? No sentido de que ele se coloca contra as filosofias idealistas, mas também se coloca contra as filosofias completamente materialistas e fisicalistas, porque elas só, para o argumento deles, né, enfim, elas só invertem qual é a causa primária, né? A causa primária ainda é uma lei do universo, um algoritmo, um master algoritmo que explica todas as coisas e a partir do qual as leis da física, né? Enfim, então ele se coloca entre ambos, né? Exatamente negando
que exista uma causa que não dependa das outras causas, que não dependa de movimentos anteriores, e que se esses movimentos são infinitos, então onde está a primeira causa, né? Acho que esse é o ponto. Sim. Que eu queria falar. Pode passar para o próximo, João, inclusive. Aqui, visto da perspectiva do Zen, esses aspectos devem ser percebidos como componentes inevitáveis dos ritmos do mundo. É o que o Fred estava falando. Tão naturais, na verdade, quanto a respiração ou quanto a inerente absurdidade da vida. Tá? Isso daqui, essa ideia de que a vida é absurda, a gente só vai encontrar no Ocidente com o Camus. Só vai ser começo do século XX. Enquanto que a filosofia, e não por coincidência, só vai chegar no Camus por meio da filosofia oriental. Evidente, não é? Ele não inventou isso, ele só teve esse processo que a abertura do Oriente também vai influenciar a forma que a gente vê algumas coisas. Daí a questão do niilismo e depois o absurdismo, né? Só que a gente ainda demora um pouco para entender esse tipo de coisa. A fascinação do Japão com a diversidade se manifesta como uma integração sustentada de estilos locais e globais, motivos orientais e ocidentais, tradição e inovação. De modo geral, as modas estrangeiras são avidamente adotadas, assimiladas e integradas, mas reinterpretadas e remodeladas de modo a carregar um sabor distintamente japonês. É como se aquele questionamento do tupi or not tupi, do Oswald de Andrade, nunca tivesse sido feito no Japão. Enquanto que a gente se debate até hoje com isso, do que é Brasil, o que é brasilidade, o que é conceito brasileiro mesmo, o Japão já tem isso resolvido há tanto tempo que não é um grande problema, não é incongruente você ter a preservação de elementos históricos japoneses coexistindo com elementos modernos ocidentais, né? É uma integração muito rápida e muito com aquele mangá. Exatamente. Eles não têm problema nenhum com isso. E se você for pegar umas coisas assim, até mais anos 80, anos 70 de mangá, o Gundam tem um negócio bizarramente racista, que é uma época que tem um Gundam para cada país. É horrível esse Gundam. Tem a Copa do Mundo de Gundam, eu não lembro como é que é. E cada robô representa Gundam, isso. Cada robô representa um país e tal. E não é só Gundam, não. Tem uns outros animes assim de porrada que o cara que é do país específico é a coisa mais racialmente insensível que você pensar. Só que, ao mesmo tempo, você consegue perceber que é insensível de uma forma que eles não estão se importando em dar determinada profundidade para aquilo. É até inocente. Não é com uma maldade, porque os personagens têm até uma profundidade estranha. É o Gundam Tequila. Tipo... A gente pode pensar no próprio Street Fighter também, né? O Blanca, cara. O Blanca no Brasil, mas tem como que é o Dalsin também, Dalsin indiano, Yoga Fire, né? Ele faz yoga e solta fogo, tá ligado? Não, e uma coisa super engraçada é que você tem o Honda, próprio Honda, ele é extremamente estereotipado também, porque o Japão, quando tem essas obras, ele não fica assim do tipo, só o Japão tem profundidade. Não, ele também rasifica o próprio país, transformando ele num clichê do clichê. Então ele não tem esse problema, até parece um xiste, né? Parece uma coisa até que os caras estão fazendo de sacanagem, mas é mais uma atitude infantil lúdica, que é uma coisa que vai ficar um pouco mais clara daqui a pouco, porque é um conceito que eles levam em consideração. Tá? Pode passar, João. Aqui. Esses são os conceitos mesmo, e aquela frase que eu falei ali. Essa frase é maravilhosa, porque um bastão é um bastão, e ao mesmo tempo não é um bastão. Ou que um bastão é um bastão apenas porque ele não é um bastão. Então, a coisa ser alguma coisa não faz com que aquela coisa seja a coisa. Isso, para mim, por exemplo, me lembra muito os poemas do Alberto Caeiro. A ideia de que as coisas não têm significado por si só.
Elas têm significado a partir do momento que nós imprimimos significado nela, né? E é essa a ideia do bastão. Um bastão é um bastão e, ao mesmo tempo, não é um bastão. Porque para a gente pode ser um bastão, mas para um macaco pode ser qualquer outra coisa. E isso é algo que é levado em consideração na filosofia deles. Enquanto que aqui, na ocidentalidade, a gente não lembra da questão da perspectiva animal, né, da coisa, justamente por conta da nossa cultura judaico-cristã, que exclui o animal e a planta como algo que constitui a realidade importante para a realidade. Na verdade, na questão judaico-cristã, o papel dele está bem lá na Gênese, né? Que é para servir os humanos, que a gente vai utilizar eles e tudo mais. São nossos. A Terra está aqui para que nós a exploremos. Enquanto que na cultura oriental, nessa cultura japonesa, a gente vai ter o oposto disso, justamente porque, além da cultura zen, o Japão ele consegue assimilar com muita facilidade o Zen budismo justamente por conta do shintoísmo. A cultura shinto que é completamente animista. Todas as coisas no shintoísmo têm alma. Todas as coisas. Não existe uma coisa desalmada no shintoísmo, né? Então, sim, aquela formiga tem alma, aquele formigueiro tem alma, e eu não estou falando do formigueiro como o conjunto de formigas, eu estou falando do objeto que a formiga construiu como formigueiro, né? Isso é uma coisa que a gente vê em profusão em tudo quanto é anime. As coisas têm alma, ao ponto de que você vai ter no Evangelion, né? Aí vai o super spoiler da coisa, mas enfim, né? Que é o robô com a alma da mãe dentro de um conceito judaico-cristão sendo aliado com a filosofia oriental e fazendo uma junção que pouca gente achava que iria funcionar, mas funciona muito bem. E isso... Fala, Fred. Não, eu só ia responder a pergunta do Arthur. Ele perguntou se não existe verdade e realidade concreta no Zen budismo. Não. Enfim, a questão mas não é que é relativa à perspectiva, são coisas diferentes, tá? Se a gente pensa que é relativa à perspectiva, a gente pode cair numa outra forma de idealismo, que é um idealismo inteiramente mental, tá? Que é algo muito próximo, talvez, do que é o idealismo hegeliano. Enfim, eu não conheço muito do Yogacara, que é um tipo do budismo, tá? É uma das escolas budistas, Yogacara. Eu já li que o Yogacara pode ter uma perspectiva mais idealista, mas eu vou até passar isso para te falar aqui do Zen. Mas a questão é que não existe, de fato, uma realidade última ou concreta das coisas, tá? Porque eles faltam o quê? Eles faltam a essência que faça com que a existência delas seja última ou absoluta, né? Por quê? Porque a sua existência depende de inúmeros processos, mas isso não leva à conclusão totalmente oposta, que depende a perspectiva. Pode depender a perspectiva também, mas não só a perspectiva, tá? Por isso que quando a gente pega... Sim, é um relativismo, mas é um relativismo no sentido de que depende de outras coisas, mas não só de nós. Vamos pensar, sempre o exemplo clássico é o da mesa, né? A gente pega uma mesa. O que constitui uma mesa? É o navio de Teseu, né? O que constitui a mesa de Teseu? Ela tem 4 pernas e ela tem uma tábua em cima, mas todas as mesas são assim? E se eu remover uma perna, ela ainda vai ser a mesa? Então, a questão e os átomos da mesa que estão internamente constituindo a mesa, e as partículas subatômicas que estão dentro dos átomos que constituem a mesa, né? E também a nossa cultura que chama aquilo de mesa. Para um gato pode ser uma cama, né? Mas não é necessariamente só relativa à perspectiva. A perspectiva ela tem influência, é claro, em como a gente nomeia as coisas e percebe elas, mas não só elas. Não é porque a gente deixou de estar olhando para a mesa que ela deixa de existir, mas que ela, enquanto mesa,
ou aquela entidade que está ali no centro da nossa sala de jantar, ela vai depender, na sua constituição material, física, também química, de infinitos outros processos que estão além dela e que estão trocando com ela a todo momento. Né? Existe um processo de troca. Então, um elétron passou por ali e trocou com outro elétron e enfim, e aí a gente perdeu uma casquinha da madeira que caiu ali de fora, né? E aí a gente trocou a perna. A perna era uma, mas agora a gente trocou aquela perna e colocou outra perna. Então, a instituição mesa, ela não existe por si só. Ela depende de toda a realidade no seu entorno. E é por isso que essa realidade não é concreta em último sentido, porque a mesa não depende só de si para ser mesa. Ela depende de inúmeras outras coisas que não são só mesa, tá? Sim, é exatamente isso. Tem a ver com movimento. Tem tudo a ver. É uma questão exatamente de movimento, porque nada para. Para você entender que a coisa tem uma realidade concreta, a gente precisaria completamente parar a realidade e impedir que o movimento aconteça, né? Mas se as coisas estão em um movimento constante, como que aquela realidade vai ser concreta? Ela é fluida, né? Agora, isso não leva a uma conclusão extremamente oposta, tá? De que depende só da nossa perspectiva ou que depende da nossa perspectiva. Depende. A perspectiva da mesa também importa. Exato, exatamente. Dos seus átomos em si, etc. Em relação à alma, para o budismo em si, não existe alma, tá? Não existe alma. O que reencarna não é a alma no budismo, tá? Não existe alma. Alma em que sentido de alma? Isso que é importante. No sentido que a gente entende alma de que é aquela coisa que você tem que faz você ser só você mesmo, aquela coisa divina que não depende das outras coisas, tá? Uhum. Agora, o que, nesse sentido, o budismo é panpsiquista, porque da mesma maneira que a gente tem consciência, ou seja, a gente tem uma capacidade de absorver informação da realidade e transformar a realidade, qualquer outra coisa também tem, num grau menor ou maior, né? Entretanto, tudo é capaz de transformar a realidade nesse jogo de movimento e de impermanência. Então, a tecnologia teria, não exatamente para o budismo, né? Para o Shinto, aí talvez seja alma mesmo, eu não saberia dizer. Mas não seria alma nesse sentido mais também ocidental, mas às vezes até vedista, no sentido dos Vedas lá, hindu, né? De algo que é seu, só seu, ou que é também o corpo divino e que ele fica trocando de roupa, etc, etc. Não nesse sentido, mas que as coisas têm consciência. Não, no Shinto é algo que sempre está em reciclamento. A alma mesmo, ela vai estar dentro desse processo de que ela vai se transformar em outra coisa, ela será outra coisa. A tecnologia acaba, no final das contas, tendo, sim, uma alma, e é inclusive o cerne de questionamento de coisas de obras como Ghost in the Shell, que é justamente aquilo. Eu sou o quê? Eu só sou um fantasma dentro de uma caixa? É isso? Eu sou o que eu sou? Eu sou o que eu sou algo que eu era antes, eu fui algo antes de ser o que eu sou, eu serei algo depois? O que é? E tanto aí, dando spoilerzaço, né? No final do Ghost in the Shell, você tem o que acontece, uma fusão de almas, né? Uma fusão de dois elementos, né? De duas almas dentro de uma perspectiva tecnológica. O mestre das marionetes, ele é uma inteligência artificial. Não, ele não é uma inteligência artificial, né? Ele é uma inteligência que se criou dentro do volume de informação produzido pela tecnologia em si. Então, sim, é bem possível de que todas as coisas, por minúcias assim, tenha a sua perspectiva validada para construir os elementos da realidade. E todas elas serão impermanentes, todas serão impermanentes. Não existe para esse conceito, não existe a alma de um Pentium 133 em que ele sempre será um Pentium 133. Não, a percepção do que ele vai fazer com que ele mude para outra coisa que a gente não tem como prever e a gente não tem como sacramentar.
não é sacramentado. É isso. Porque a todo momento está mudando, né? Esse que é o ponto. Então, essa alma, ela não se mantém a mesma, né? O que mantém digamos assim, algum nível de relativa estabilidade é exatamente a similaridade de que aquele organismo, aquele processo tem em se entender em relação aos seus outros processos. Então, a gente tem uma certa memória, né? A gente viveu até certo ponto e a gente foi se transformando com a realidade, né? E o ponto é essa impermanência e esse vazio de essência, não gosto de deixar como um exemplo perfeito para isso, ele exatamente se mostra nessa fusão de como que a alma seria capaz de se fundir. Isso seria inconcebível para uma ideia cristã idealista. E isso... Inclusive, rapidinho, existe a ideia dentro da ideia cristã idealista, dentro da alquimia, que é o rebus. É a junção de duas almas e que é um conceito proibido. É uma coisa que não se pode fazer. Você não pode fundir duas almas. É uma coisa que vai danar você. Você não pode fazer isso, porque você está indo contra as leis de Deus, né? Uhum. Existe uma autoridade, enquanto que no Zen budismo e no Shinto não tem uma autoridade. Você tem elementos deíticos, você tem elementos que a gente pode associar, né? Só que não é uma questão idealista e perfeita. É algo que também é imperfeito, é também impermanente. E é por isso que é belo, e é por isso que é bom, e é por isso que tem que ser valorizado. E é uma coisa engraçada, porque é uma coisa muito, muito primitiva, no sentido de que, não menor, mas primitiva do comportamento humano, né? Eu gosto de pensar nisso, isso daí é o wabi-sabi, né, que a gente está falando disso, e também o mono no aware, que é a tristeza das coisas, e essa tristeza das coisas não é uma tradução certa, é para entender meio que como uma empatia com as coisas, meio que como você tratasse os objetos, as outras coisas, como equivalentes ao que seria uma pessoa. Num primeiro momento, pode parecer uma coisa meio muito distante da nossa realidade, mas você já ficou bravo com o seu celular. Você já discutiu com o seu computador. Se você teve um carro a álcool e tentou ligar ele no frio, você sabe o quanto que você já discutiu com aquele rapaz, que é o carro. Então, a gente tem essa perspectiva. A gente, às vezes, fica triste por conta de alguma coisa que se quebrou, um objeto que a gente percebe... Trazem a questão da alma das coisas, tipo, um guarda-chuva ou outro objeto abandonado por muitos anos pode se tornar um yokai ou uma assombração. Sim, é verdade. Esse tipo de coisa também é colocado. Aline, pode falar, e depois o Francisco. Essa questão do shintoísmo e dessa questão dos objetos como extensão das coisas e tipo, de uma noção de alma, eu penso bastante, por exemplo, em Len, ou até Ghost in the Shell também, ou até Pulse do Kurosawa. E eles são obras que têm esse aspecto de sci-fi, mas também tem essa questão do shintoísmo, eu acho, pelo que eu tô... Não, você tem toda a razão. Inclusive, é uma coisa... tem um cara que a gente consegue perceber isso sempre, todo filme dele tem esses elementos, é oh, meu Deus do céu, eu esqueci do cara que está sempre triste, ele é tirado da aposentadoria. Miyazaki, desculpa. O Miyazaki do Estúdio Ghibli. O Miyazaki do Estúdio Ghibli, esse vencedor de prêmios, né? O Estúdio Ghibli está precisando de uma premiação, ele tira o Miyazaki da aposentadoria, falou, faz mais um filme aí, o Miyazaki fica triste, ele faz mais um filme, ganha mais uma tonelada de prêmio. Ele explora isso bastante, né? Não só a questão natural, não a questão apenas da natureza dentro da dos ambientes, mas ele leva também a questão dos objetos. E você está certo com o que você está falando. Mas nessa questão das obras que eu citei como exemplo, isso é tratado de uma forma bem distópica, assim, sabe? Bem decadente. Não, então. Aí é que tá.
não é distópico necessariamente. É triste. Distopia e tristeza, entende? É esse É uma mononoauare. visão negativa, assim. É negativo, mas é negativo quando a gente pensa num conceito judaico-cristão de que existe tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é ruim. A gente deve evitar aquilo que é ruim e ir atrás apenas do que é o bom. Esse mononoauare, e esse é a beleza da imperfeição e impermanência, é justamente a ideia de que a gente tem que perceber a beleza nessas coisas que nos deixam tristes. A gente vai sentir a empatia por um robô que é só um objeto, sabe? Então, assim, parece distópico, decadente e tudo mais, porque existem outros elementos, mas é porque a gente... E eu concordo com você no que você está falando, mas é uma luta que a gente tem que tentar, o barco lá que você chora, né, do One Piece. Então, assim, a gente precisa, é um exercício consciente para a gente ocidental de tentar separar essas duas coisas que para eles não é separado. Eu ia complementar no sentido de que se a gente pega o próprio Ghost in the Shell, ele é uma crítica, na verdade, exatamente em como a gente se usa e utiliza outros seres como se eles fossem meros objetos, né? Digamos assim, a distopia não está no fato de que essas almas se fundem e que a inteligência artificial surgiu, ou etc., mas em a gente, exatamente por esse processo da globalização estadunidense e desses valores ocidentais servindo como valores para se colonizar e sustentar o imperialismo, eles falando para a gente, não, esse robô ele não tem alma, ele precisa ser morto, ele precisa ser eliminado. Ele não é um ser senciente, ele é algo que saiu fora da curva, né? Então, na verdade, é um ato de resistência quando a Motoko Kusanagi se funde com o Master of Puppets, né? Um ato de resistência até do sentido de manter vivo esses outros elementos de seres que também são tão seres quanto nós, né? Eu vejo mais dessa maneira, a minha leitura é mais essa, né? O que é distópico no cyberpunk no geral, ou os elementos que a gente pode chamar de distópicos no cyberpunk, como Ghost in the Shell, não é exatamente essa questão da falta de alma ou não, mas em como a gente usa os seres como se fossem meros robôs, mas eles são tão sencientes quanto nós, né? Francisco, isso. Eu percebi, né, nesse comentário desse sentir pelas coisas, né, pelos objetos, e eu parei para pensar e ele está presente até nas obras japonesas, até numas que não estão querendo trazer um debate filosófico, mas se você pegar, por exemplo, o Yu-Gi-Oh! A maneira que o Yugi trata do baralho com o Kaiba, e no primeiro episódio rasga um dos dragões brancos de olhos azuis e tal, e o Yugi tem toda a parada do coração das cartas e Sim. Até no Yu-Gi-Oh! GX, que o cara realmente conversa com as cartas e tal. Então, tipo, realmente é muito presente em todo tipo de obra. Aí que é o grande X da questão, né? Pra gente, quando a gente olha, a gente vê essa questão do coração das cartas até como uma coisa meio boba, né? Alguma coisa meio, nossa, credo e tal. Você vê Herbie. Eu adorava esse filme quando era moleque, velho, mas é verdade. O Herbie, ele ele tem essa pegada, assim, de que o carro tem... Só que é uma alma idealizada, né? É como se o Herbie, ele fosse só ele é mais próximo de um pet do que alguma coisa que realmente... Ele está mais próximo de um cavalo do que com um ser, né? Porque a gente ainda carrega aquela ideia de que o Herbie ele vai ser um carro que vai correr e vai ganhar a corrida, né, no caso. Ele tem uma função propriamente dita, né, que ele precisa exercer. Mas é uma coisa que dialoga diretamente com isso, e é muito interessante. Indo na esteira do que o Francisco estava falando, e continuando aqui para a gente fechar essa questão dos conceitos, tudo isso, nas obras japonesas, o que pode parecer para a gente, às vezes, que eles estão discutindo alguma coisa,
e tal, muito profunda, papapá. Para eles, não. Para eles é o modus operandi padrão deles. É o que eles sempre fazem, é como eles pensam. Isso daqui está dentro da alma do japonês, assim como elementos da cultura ocidental estão para a gente, né? Que a gente é criado dentro desse contexto e eles também, né? Essa questão eu tive que fazer porque meu celular já está indo de base, já está com 8% aqui. O carregador está tentando está fazendo de tudo. O espaço negativo é muito interessante, esse conceito do ma, porque ele é literalmente aquele espaço onde não se tem nada. E o espaço onde não se tem nada é tão importante quanto o espaço onde se tem a coisa. Então, a nota musical é tão importante quanto o espaço entre elas. O espaço entre palavras é tão importante quanto a própria palavra. O vão entre duas colunas é tão importante quanto as próprias colunas. Então, sim, todo o cinema japonês, se vocês pegarem Evangelion é total espaço negativo, assim. Aquelas cenas que você vê que tem dois personagens que ficam quietos durante um bom tempo e não falam absolutamente nada, é o efeito do espaço negativo na construção de significado, na construção de sentido. E é essa a ideia de que o contraste entre o não e o sim é mais importante do que o próprio não e do que o próprio sim. Ele precisa desse distanciamento, ele precisa desses espaços, ele precisa desses buracos. O buraco é tão importante quanto a coisa em que foi feita o buraco, tá? Até porque um buraco só vai ser um buraco de acordo com a nossa própria experiência, né? Para o buraco não é alguma coisa, é ele em si, né? Yugen, a tendência em preferir a sugestão à declaração direta, a nebulosidade, a nitidez, a inconclusão, a infinitude e as sombras evocativas, a luz reveladora. Pode falar, Léo. E depois o Ian. Só um comentário à parte dessa questão dos espaços. Um dos objetivos desses espaços não seria propor o sentimento da dúvida e a incerteza? Sim. Dialoga diretamente com essa questão que eu falei aqui agora, do Yugen. Muita gente tem um problema com aceitar a ambiguidade dos finais de Evangelion, né? Os finais da série original, né, no caso, tanto dos filmes quanto dos 26 episódios, né, originais. É um problema muito grande, porque não tem uma conclusão da coisa. Não tem um amarramento. Não, então é isso daqui, é isso daqui, é isso daqui. Aquela explicaçõezinha, né? A gente ocidental, a gente entra em pânico quando não tem as pontas soltas amarradas na obra. Enquanto que para os japoneses isso é padrão. Eles não estão necessariamente se importando em que tem que concluir a coisa em si. Não precisa. As coisas, elas são imperfeitas e belas nessa imperfeição. Você precisa de uma resposta, o problema é seu. Não vou te dar a resposta. Você busca a sua resposta. Então, não tem essa questão óbvia de jogar na nossa cara aquilo que está querendo ser dito. É sempre umas possibilidades do que pode ser dito. Tá? Fala, Ian. Então, uma coisa que não ficou muito clara para mim desse espaço negativo é, por exemplo, existe a possibilidade de se transmitir a narrativa, uma narrativa... É como você disse, transmitir uma ideia concreta dentro de um espaço vazio. O próprio espaço vazio vai ser a ideia em si. A própria... uma coisa que lembra... que fez muito sucesso recentemente, mas que é muito explorado em jogos como Silent Hill, jogos de terror principalmente, aquela ideia das backrooms, ou dos espaços liminares. Os espaços de transição, em que você anda de um lugar para o outro. Se você reparar, existe uma diferença grande
entre os jogos ocidentais e os jogos orientais. Os jogos orientais, eles costumam ter uma preocupação muito maior com esses espaços de transição do que esses espaços do que os ocidentais, que nem sempre eles dão mais foco nisso. Então, o próprio espaço negativo, ele se constrói, em termos de significado e concretude, no espaço mesmo em que ele dá entre uma coisa e outra. Porque se essas duas coisas estiverem juntas, elas serão outra coisa. Entendeu? Um pouco mais claro. Tá, tô tentando assimilar ainda, na verdade. Porque, por Pensa exemplo, pensa assim. não, a questão que não está encaixando. Tá, perdão. A questão que não está exatamente na minha cabeça é o fato da que informação o leitor ou o telespectador está tentando tirar do espaço negativo. Depende. Depende muito. Por exemplo, numa música, o espaço negativo entre duas notas pode ser a diferença entre uma música triste e uma alegre. Entende? Ou então um agito e algo mais calmo. Então, o espaço negativo, o espaço entre as coisas, aquilo em que está vazio, ele constrói o significado justamente em espaçando aquilo. Certo. No ato de separar. Acho que compreendi. Beleza. Isso tudo é uma coisa que vai sendo construído ao longo, né? Ao longo do curso, a gente vai vendo melhor essas coisas dentro dos animes em si, porque eles exploram, às vezes, até com bastante frequência esse tipo de coisa. Júlio Alberto, pessoal, tem uma dúvida. Se a alma, segundo o budismo, é impermanente, então ela teria qualquer receptáculo. Mas vocês citaram projeções humanas, do que a gente acaba se identificando através de comportamentos humanos. Tipo Herbie, Replicantes, Ghost in the Shell. Não ficou muito claro para mim a noção de alma per se, sem a concepção de que temos, sem ter uma projeção que temos de humanidade. Posso falar? Vai, Fred. O primeiro ponto, assim, o termo alma não existe para o budismo. Inclusive, a gente fala alma por falta de tradução melhor, né? Essa é a ideia. Assim, até no budismo, né? Quando lá o Buda falou, ele fala do Anatman, né? Em sânscrito, Atman é a alma. Inclusive, a palavra alma, eles têm a mesma origem ali, é proto-indo-europeu, quem faz letras já vai entender. Mas, assim, Atman, a alma tem até a mesma raiz e lá tal. Então, Atman era a alma a gente chama de hinduísmo, mas hinduísmo também é uma invenção ocidental, tá? Mas, enfim, então a gente tinha Atman. Então, ele fala Anatman, né? Que é a não alma, ou não self, o não eu, etc., né? Que é como a gente traduz isso. Então, é que, assim, essa questão, essa ideia de Atman enquanto algo que é seu, que é divino e que é intangível, intocável pela impureza da matéria, porque a matéria, a natureza, a terra, elas se transformam, né? Então, a alma ela precisa ser perfeita, ela precisa estar além dessa transição constante do mundo físico terreno, né? Então, o que o Buda vai trazer, e depois o Nagarjuna vai explicar melhor, e etc., é exatamente essa ideia de que não existe algo seu que esteja separado de todo o resto, né? E aí, nesse sentido, não existe alma, tá? Agora, o que as coisas têm, talvez, seja consciência, mas não uma consciência no sentido ocidental. É uma consciência no sentido de que é uma capacidade de absorver estímulos, informações que vêm externamente e transformar esses estímulos e dar um output de informação diferenciado, transformar esse processo, fazer parte dessa própria impermanência, né? Então, o eu condicional, digamos assim, ou o eu relativo, ele depende do seu entorno, ele depende de si mesmo e de suas entranhas para ser um eu, né? O que mantém uma certa estabilidade
a ele é uma questão simbólica de similaridade com o que já foi e com até onde isso potencialmente vai, né? Então, a memória, o quanto a gente absorve, tem uma noção de si mesmo, quanto essa consciência é autorreflexiva. E isso gera o que a gente pode chamar de senciência, tá? Que seria um subproduto da consciência, tá? O que a gente vai perceber nesses exemplos é exatamente um tipo de senciência que outras entidades podem vir a ter, tá? E aí a questão em Ghost in the Shell, por exemplo, é que e se, devido à quantidade enorme de informação, essa informação fosse se aglomerando e formando uma ideia de si mesma, né? Uma senciência, né? A partir dessa a absorção de informação infinita que tem no inconsciente da internet de Ghost in the Shell, tá? Então, ela teria um eu relativo, não uma alma, né? Mas um eu seu condicional relativo e uma noção de si mesma, né? Mas para sobreviver, ela se funde com um outro eu, que é a Motoko Kusanagi, a Major e etc, né? Até porque o próprio aspecto do eu, né, dentro da filosofia, a gente tem da filosofia oriental, principalmente zen budista, a gente tem que lembrar que esse eu, ele se constrói também por meio da materialidade, das experiências materiais, enquanto que a alma ocidental é um aspecto completamente divino, imutável e imaterial. O eu zen budista não é imaterial, ele também é modificado por meio das experiências materiais da realidade, né? Perfeito. Só comentar o Leandro, o ovo é bem interessante mesmo, só queria deixar um porém de que o ovo traz uma perspectiva solipsista, tá? Que não necessariamente é a visão budista, tá? Aí o Yogacara talvez seja solipsista, mas enfim. Mas é interessante, quem quiser assistir aí o ovo é uma reflexão interessante. Bruna, pode falar. É só porque eu tô um pouco confusa também com esse rolê da alma e tal. Então, peraí. Então, quer dizer que a senciência seria, então, a partir do momento em que algo, vou chamar de alma porque eu não sei falar aí a palavra. À vontade. Então, assim, a partir do momento que você tem consciência da sua própria alma, você consegue a senciência. Seria tipo isso? Sim ou não? Eu não falaria exatamente desse jeito. Tá. Porque não existe alma pro budismo, ponto. Não existe eu, então. O eu pode existir, é um eu condicional, tá? A mudança é um eu relativo. E etc. Exato. Agora, existe uma diferença, sim, entre senciência e consciência, tá? Para boa parte das visões budistas, e não são todas, tá? A consciência, a realidade, ela é panpsiquista. Tudo tem consciência. Certo. Tá? Mas essa consciência não é alma. São coisas diferentes, tá? Essa consciência é simplesmente uma capacidade de absorver informação e transformar essa informação. Tá? Então, tipo assim, eu fui lá e chutei uma cadeira. A cadeira, perfeito, então, teria consciência do meu chute. Mas isso não quer dizer que ela é de fato algo. Não tem Não quer dizer que ela seja senciente. Senciente, isso. Não quer dizer que ela tenha algum mecanismo interno de absorção dessa informação e de reflexão sobre essa informação e de capacidade de alterar qual fosse esse comportamento informacional do chute da cadeira. Exato, tipo um sistema nervoso. Perfeito, tá. Vivian. Entendi. Beleza. E aí, eu nunca assisti Ghost in the Shell. Mas aí seria basicamente, então, essas várias senciências se juntando. No caso, no final do primeiro filme do Ghost in the Shell, do Fantasma do Futuro, né? Existe uma fusão entre uma ciborgue, a ciborgue é um humano alterado, né? Com implantes, etc, etc, que no final, no decorrer do filme, existe uma IA, talvez o IA não seja o termo correto, mas era um programa, um software hacker que acaba desenvolvendo senciência e uma noção de si mesmo, né, um eu. E aí ele se faz download em um outro corpo externo, tá? Num corpo androidico, e para poder sobreviver, né, e não ser destruído pelo governo, ele faz essa proposta de se fundir
na psique e no corpo da Motoko Kusanagi, que é essa ciborgue, e ela aceita e eles se fundem ali no final da obra. Entendi. Agora, E a própria Motoko, ela fica durante a obra inteira se questionando do que ela é. Sim. Tá. Ela não tem a certeza disso. E nunca há uma resposta, inclusive, tá? É só sugerido que a resposta não importa, no final das contas. Tá? Tá. Entendi, gente. Muito obrigada. Beleza. O Léo tinha levantado a mão. Você quer falar alguma coisa, Leonardo? Ah, sim, eu ia, só que eu acho que ele acabou respondendo para a pergunta da Bruna, né? Que eu ia recitar 2 obras que eu assisti, que era Pluto e Westworld, né? Sim, sim. São 2 obras que levantam muito essa questão da consciência e como é que a gente diferencia qual que é o limiar do que a gente humaniza, do que é uma alma para o ser. Uma Sim, das Pluto- respostas que... Sim, e assim, no Westworld tem uma resposta que o personagem tal dá, que ele, a opinião dele, né, tipo, que não existe esse negócio de consciência, que na verdade no final é um monte de valores que a gente atribui a alguma coisa. Eu não sei se vocês concordariam com essa visão do personagem. Eu não sei. Eu precisava pegar e assistir o Westworld de novo. De verdade, faz tempo que eu assisti. Eu assisti a primeira temporada do Nova, da adaptação nova. Idem. E eu tinha adorado a primeira temporada, mas eu não dei sequência, né? Enfim. Mas assim, existe. Eu percebo, quando eu assisti a primeira temporada, eu percebi uma clara similaridade entre o Ghost in the Shell ali e Westworld, nesse sentido não, de que completamente. esses androides poderiam eventualmente desenvolver essa senciência, essa capacidade de criar um eu, né? O eu não é nada mais do que se a gente pensar em termos de computador, o eu não é nada mais do que a sua interface de usuário, né? Como que eu vou abrir aquele programa aqui, né? Enfim, o meu organismo precisa comer, né? Então eu preciso abrir aquele programa para poder, enfim, né? Então é como a gente se orienta pelo mundo a partir dos estímulos que vêm para poder manter uma certa estabilidade desse organismo, o quanto a gente consegue, é claro, né? Enfim. Tanto que não é só o que você falou, Fred, não é só uma questão assim até metafórica, né, no sentido, é até literal. Eu acho que todo mundo aqui já passou pela situação de criar lá aos 13 anos de idade o seu @DarkLord666 e exercer a sua personalidade digital, né? O seu eu digital sendo completamente diferente do seu eu da interface que você interage no dia a dia, né? A gente cria esses apps dentro da nossa cabeça. A gente tem um para usar no trabalho, a gente tem um para usar em casa, tem um para falar com a mãe. É sempre intercambiável, né? Isso a gente vai depois, obviamente, a gente vai dar uma profundidade, tentar dar uma profundidade maior, retomar essas ideias quando a gente for trabalhar com Ghost in the Shell, que permite essas aproximações, né? Bom, continuando aqui nos conceitos, esse Ikki, não confundir com o Cavaleiro de Fênix, é focado na elegância e estilo, tá? É bem vago esse tipo de coisa, mas a gente tem que pensar no restante que a gente havia dito. De certa forma, a Aline ela tinha falado da questão decadente, mas que há uma certa beleza também nessa decadência, né? A beleza na impermanência, a beleza na imperfeição das coisas, ela se reflete também nessa elegância e nesse estilo. Não é uma ideia de que as coisas estão prontas depois que você termina de colocar. As coisas estão prontas, de certa forma, depois que você não tem mais o que tirar. A ideia... É muito bom pensar no jardim japonês. A ideia do jardim japonês é muito interessante. Eu estava vendo recentemente a série Shogun, do FX, excelente, inclusive, ótima série, e ela aborda alguns desses conceitos, não tem nada a ver com anime, tal, é um romance histórico, né, uma ficção histórica,
Mas lá tem um personagem que é um jardineiro que cuida do jardim japonês. E o jardim japonês é conhecido por ser um jardim seco, né? O Karezansui, que eu falei que tem ali. Esse jardim seco significa que é um jardim que não tem necessariamente plantas. Ele é feito por meio de pedras. E o personagem, lá em determinado momento, ele fala para o ocidental que está lá, né, que o ocidental está vendo o jardim dele, está achando estranho, né, aquele jardim, e aquilo sendo jardim, mas que o cara ele está ajeitando, é um jardineiro que está ajeitando as pedras do jardim seco. E esse jardineiro, ele fala que um jardim sem pedras não é um jardim. Ou seja, as pedras, ainda que elas não sejam flores, ainda que elas não sejam plantas, ainda que elas não sejam aquilo que a gente diz que seria um jardim, elas compõem a ideia de jardim. Elas compõem o que seria o jardim, justamente para causar o contraste. E esse contraste, ele vai entrar na questão da elegância e do estilo. Tá? Kawaii, a gente tem costume de achar que é tudo uma coisa bem fofinha apenas, mas ela não é apenas a coisa fofinha. É aquilo que a gente vem falando do lúdico, do ludismo na abordagem das artes e da vida como um todo. Sim, Ian, perfeito. A pedra seria a ideia do espaço vazio. O espaço vazio, o espaço negativo, ele é o não coisa, né? Então, se você pensar no conceito de jardim, e o que é um jardim, geralmente associado, e pensar na pedra, que para muita gente é o oposto do outro, né? Um é vegetal e o outro é mineral, a pedra acaba entrando nesse espaço negativo, nesse espaço vazio, para a construção do significado daquilo. É bem isso. Você tem total razão no que você está falando. E essa questão da beleza e da simplicidade infantil dialoga com aquilo que eu estava falando da visão estereotipada, mas que não parece necessariamente... como é que fala? Não parece necessariamente ofensiva. É aquela coisa da criança de perguntar para um cadeirante o porquê que ele não anda que nem todo mundo. Entende? É aquela coisa de você olhar para algo e ver da forma mais simples possível. Né? Por isso que você tem aqui a valorização dos conceitos de fraqueza e inabilidade. Aquele papo que ganhou muita força nesses últimos tempos, de que para ser bom em alguma coisa, você primeiro precisa ser ruim. Né? E você precisa valorizar nesse conceito a falta da coisa. Se vocês pensarem no que a gente chama de kawaii, de fofinho, o que a gente considera fofinho e tudo mais, são coisas que... sim, lembra muito o To Your Eternity. Sim, total razão, Bruna. Ai, meu Deus. A questão do kawaii, o que é considerado fofinho, o que é considerado bonitinho dentro da estética japonesa, é sempre obras ou coisas que são retirados detalhes deles. Então, uma coisa bonitinha, tipo a Hello Kitty, foi tirado detalhes dela para que ela fique bonitinha, ela foi ficando mais redondinha, ela foi ficando mais amigável, tá? E essa é uma valorização da brincadeira, da fraqueza, de que as coisas só podem ser fortes se existir um fraco, né? As coisas, você só sabe que alguém é hábil quando alguém não é hábil naquilo. Então, a valorização do não, a valorização do outro, sim, a gente pode pensar dessa forma, sim. Marcos, pode falar. Marco, né? Marco Antônio. Fica à vontade. Não, eu só ia comentar, como também para pensar, o Kawaii no Japão, ele foi também um movimento de contracultura muito importante, né? Sim, Inclusive as Marco. letras Kawaii
foram proibidas pelo governo japonês na época, porque as menininhas escreviam com uma letra bonitinha e os mais velhos não conseguiam ler as letras, né? Aham. Então, né, essa questão de desdomesticar o corpo, né? Então, ir para esses É. outros caminhos funciona muito bem, mesmo que depois o Kawaii tenha sido apropriado pelo próprio governo japonês para Aham. outras coisas, mas, né, é doido pensar isso. Não, não. A apropriação do governo japonês por meio do Kawaii era, na verdade, a vitória do Kawaii. Significa que eles não tinham mais como lutar contra. Não, e é muito louco, né? Quando a gente pensa hoje em dia numa coisa fofinha, numa coisa bonitinha, numa coisa e tal, a gente não pensa como se fosse um movimento de rebeldia, né? Mas é um movimento de reafirmação do feminino dentro do Japão na década de 70 que é muito forte. Enquanto que em oposição você tem os meninos, né, feito na cultura das motos, que depois vai ser colocado em Akira. O aspecto da imperfeição dessas coisas. Sim, é o que a gente costuma dizer, né? Tivemos 3 países depois da Segunda Guerra Mundial que estavam ali no eixo do mal, né? A Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperialista, né? A Itália tinha comida, o Japão tinha anime, a Alemanha não tinha nada. Então a gente só julgou na guerra mesmo os alemães. Deixa o que o Japão fez, e fez muita coisa triste, bastante triste, de lado, né? Uma coisa, inclusive, importante que a gente vai falar bastante aqui, porque existe uma não conivência, mas uma memória seletiva japonesa sobre o papel deles durante a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Existe isso. A questão não é só do Kawaii também, Arthur. A gente tem que lembrar que o Japão, pós-guerra, para se desvencilhar dessa imagem, ele se pauta muito mais na ajuda dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos que ajudam muito o Japão a se desvencilhar dessa imagem, por meio deles, principalmente politicamente. Porque quando a gente fala do Kawaii, especificamente como estética, a gente está falando de anos 70, mais. Já estamos falando aí de uns 25 anos depois da guerra. Então a gente já está falando de uma época em que o Japão já foi aceito no Ocidente com Godzilla, já foi aceito no Ocidente com Super Sentai. Exato, exatamente. Inclusive, essa semana, né, a gente teve mais uma consequência de outra bolha econômica japonesa que ficou emprestando dinheiro e tal, tudo mais, mas isso não é nosso escopo aqui, né? Só para finalizar isso daqui, porque o do Zen Budismo e o Shinto a gente já foi abordando ao longo disso daqui, e eu acho que finalizou, né, João, essa parte de conceitualização. Passa aí mais um. Sim, tá encerrado. O próximo já vai para o senhor Osamu Tezuka. Tá. Então, só para amarrar, antes de entrar no Osamu Tezuka, a gente colocou tudo isso, justamente vai sendo retomado essas coisas, e isso vai ficar muito mais claro. Não fiquem, abracem a beleza da imperfeição e da impermanência, do não entendimento completo desses conceitos, porque nós mesmos estamos nos debatendo com esses conceitos, e isso vai sendo mostrado e dialogado ao longo do curso, porque isso daqui vai permear completamente a cultura japonesa e a forma que eles encaram as suas ficções, principalmente a científica. E nos Tezuka a gente já consegue perceber essas coisas, né, João? Sim. Porque, senhores, quando a gente vai falar de Osamu Tezuka, nós estamos falando aí do Deus dos Mangás. E sim, Francisco, vamos falar de Metrópolis, mas a gente vai jogar ele um pouco para frente por conta da adaptação aí ser dos anos 2000, né? Então, naquela questão da progressão de tempo, a gente vai comentar de Metrópolis posteriormente. Então, Tezuka vai ser resgatado, sim, em encontros futuros. Mas, para apresentar para a maioria do pessoal, né, no conceito geral do senhor Osamu Tezuka, a gente vai ter aí o
Kimba Lion, a gente vai ter Fênix, a gente vai ter Recada Adolf, Metrópolis, Astro Boy, Dororo e várias outras obras derivadas de extrema relevância, porque o Tezuka foi extremamente produtivo aí no seu período enquanto autor. Então, quando a gente está falando, né, de Osamu Tezuka, a gente tem que puxar muitas das referências, das referências que fizeram para compor a obra dele. Por isso que está até escrito no tópico aí, o Antes do Astro. E a gente já consegue somar, né, Fred e Pedro, todas aquelas referências que a gente disse, dos orientais absorverem diversas referências para conseguirem compor o seu próprio universo criativo. E o Tezuka, né, vai se inspirar aí nos Akahon manga, que seriam os mangás mais infantis, com conteúdo mais à la Disney, né? E como vocês podem ver no ponto final, Disney e o cinema americano são uma influência muito forte sobre a estética do Osamu Tezuka. Então, quando eu estou falando, né, de Disney, né, e esse cinema americano, eu tenho muita influência dessa estética sobre a ideia do Tezuka, de ter esse visual um pouco mais infantil quando nós vemos as obras deles, né? O próprio Noboru Oshiro, que já foi citado anteriormente, que é essa viagem a Marte, né, essa exploração da ideia de Marte, e a própria literatura que nós vamos ter, né, o Shuzo Uno, que vai ser o primeiro autor de ficção científica no Japão, né? Vai ser aí alcunhado a ele como o pai da ficção científica oriental, sendo referência para o início da obra do Tezuka. E quando você vai colhendo todas essas referências, né, você vê que ele assistia muito do cinema norte-americano, principalmente do cinema de monstros da época lá da Universal, que você vai pegar Frankenstein, você vai pegar Drácula, você vai pegar a Múmia, né, referências até inclusive de Flash Gordon, que vão formular todo esse início do seu conceito aí nas obras em torno da ficção científica. Então a gente consegue reparar, né, antes do Astro, essas referências visuais, a ideia do Frankenstein no quadro principal, a ideia do personagem, né, antropomorfizado. Então eu tenho a Mimil, que é essa coelhinha aí humanizada, com consciência, possuindo personalidade. E é inclusive muito, né, engraçado, porque qual que é o impacto que ele vai gerar dentro do universo dos mangás? Porque a gente já tinha aquelas sátiras infantis, a gente tinha aquelas charges, né, mais com viés cômico. E nesse primeiro momento aqui, o Tezuka ele vai inovar porque, por exemplo, nesse mangá, vamos seguir aqui para o próximo slide, que é, né, o The Underground, The Mysterious Underground Man, né, o Osamu Tezuka vai matar a personagem em determinado arco. Então, né, os leitores da época ficaram extremamente impactados por conta da Mimil ser morta. Então, ele não é só o primeiro mangá que possui uma narrativa, uma continuidade episódica da sua história, mas ele também impõe uma ideia da questão psicológica dos personagens. Os personagens vão ganhar um perfil, né, naturalista. Então eles vão ter vontades, vão ter desejos, você vai conseguir, né, compreender essas vontades deles, essa ideia deles terem anseios para conseguir compor esse seu universo narrativo. Então, puxando de todas essas referências, ele vai agregar esse lado mais original, né, do animal falante ser um acréscimo, mas também, né, ele ter um respeito a essa história narrativa e construindo aí os primeiros conceitos da ficção científica, baseando-se nessas ideias do pré-guerra. A gente já consegue ver essas absorções, né, referenciais do plano anterior e a manifestação do plano. Mas isso aqui a gente está vendo um ponto inicial do Osamu Tezuka. A gente tem que chegar para falar do maior impacto que ele vai gerar, né? Porque além dele ser o pai dos mangás, ele também é alcunhado como o pai dos animes. Então a gente vai assistir aí rapidinho a intro, né? A primeira intro clássica aí dos anos 60 de Astro Boy.
Então, como eu havia falado para vocês, né, o personagem aí do Atom, né, que depois começa sendo nomeado como Mighty Atom, ou depois Astro Boy, alcunhado aí pelos norte-americanos, na verdade era um personagem secundário de um mangá chamado Ambassador Atom, né, publicado em 51 a 52, mas o personagem ganhou uma alta popularidade entre os leitores a ponto do seu editor pedir, né, solicitar para o Tezuka transformar ele no protagonista de uma série própria, né? E é interessante quando a gente pega esses valores, porque vendo aquela animação a gente já vê muita influência da estética da Disney. Então, quando o Tezuka vai formular os seus mangás, ele vai puxar aquela referência estética, e quando ele, né, tem essa dificuldade de criar um personagem robô, essa ideia de, vamos fazer um autômato aí enquanto protagonista, ele disse ter possuído dificuldades, né? Tem um relato no livro do Shodet, que a gente usa como referência bibliográfica, e aí o editor dele fala, né? Bem, sim, mas faça dele um robô com personalidade humana. Então os leitores se identificarão com ele e pensarão nele como um amigo. Em vez de fazer um personagem que tira a cabeça e os braços para fazer uma piada, faça dele um robô com emoções, que ri, chora e fica com raiva quando sente injustiça. Então ele começa a construir essa ideia de uma personalidade, essa ideia de continuidade, e lógico que isso vai ter marcas na produção dele, do período histórico que ele vivenciou, que é o Japão Imperial e a própria Segunda Guerra e os relatos aí do pós-guerra. Inclusive o Tezuka sofreu episódios de racismo, né, na qual a gente teve norte-americanos espancando ele na rua por conta do péssimo inglês, né, que ele falava na época, segundo o relato dele próprio. Ele presenciou indiretamente ou diretamente, né, os efeitos da questão do ataque nuclear, toda essa ideia. O que é interessante, quando a gente pensa no Astro Boy, ou no primeiro nome, né, Mighty Atom, que tem a questão atômica da palavra, ele vai ter uma visão positivista em relação à tecnologia. Então, qual a ideia dele? Em vez dele desconstruir, ter aquele ponto quase tolkieniano de ser antitecnológico, de ter um retorno àquela ideia de uma vida rural mais pacífica, o Tezuka já tem uma ideia de que essa tecnologia deve ser ressignificada, que ela deve ser usada de maneira pacífica. É uma visão positivista que ele vai impor nessa progressão tecnológica, né? E essa ideia de agregar uma complexidade à sua história, mas com uma mensagem positiva, né? Que tem esse visual de Esperanto, ou uma língua internacional que dialogue com todos em busca de um ideal pacifista de pós-guerra. E a gente pensando, né, nas influências de Astro Boy, a gente vai colocar aí, né? Estamos lá no século 21, e o Dr. Tema, o brilhante diretor do Departamento de Máquinas de Precisão do Ministério da Ciência, perde o seu filho. Como que ele vai fazer para substituir isso? Ele vai, né, dar vida a um robô, um filho robô, para tentar, né, suprimir essa falta que ele tinha do filho. Ao mesmo tempo, depois que ele percebe que esse robô não cresce, que esse robô não se desenvolve, o Astro Boy é vendido para o circo. Posteriormente, vários arcos narrativos vão ser desenvolvidos, né? O Astro Boy ele vai ter várias questões pontuais sociais, principalmente, né? Questões sociais em torno da sua narrativa, mas é legal da gente ver, inclusive, a inferência até mesmo da obra de Frankenstein, com a gente vivenciando aí, né? Colocando o vídeo do nascimento do Astro Boy lá no episódio icônico, na qual ele é criado. If only I could think of a way to bring Astra back to life. I know it's impossible, but if I were to construct a robot. That's it, robot. I'll build a robot that looks like Astra. It'll be my masterpiece. He'll live forever. Ah! Forever! From now on, fellow scientists, every test tube and every machine we have is going to be devoted to one purpose, the construction of a super robot. That clear? The robot will look just like my son, Astra. He'll operate on a rocket motor generating more than 100,000 horsepower. He'll leap over mountains, swim oceans, conquer space. I believe that Dr. Boynton's going mad. Hey! I believe that Dr. Boynton's going mad. Hey! I believe that Dr. Boynton's going mad! We will begin this new project at once. I know that I can count upon you all to help me. The robot must be finished no later than 1 year from today. From now on, this is my life's work.
And so, the very next day, every man and every machine in the great Institute of Science turned to a single task, the creation of Dr. Boynton's super robot. The months flew by. Exactly 1 year since I lost my son, but now I gained another. My new son is going to be a credit to the original Astor Boynton. I hereby christen thee my robot son, Astro Boy. E para a gente, né, já ir para elas, a gente vai precisar terminar o Sr. Osamu Tezuka aí na próxima semana. A gente já junta com os outros conteúdos. A gente tem mais um vídeo selecionado que é quando, né, na Robodex, uma convenção sobre robótica que aconteceu em 2003 lá no Japão. Consegui encontrar um vídeo bem curto que compara as cenas reais, né, do evento com o nascimento de Astro Boy, né, que também estreia toda essa ideia do boom científico em torno do Japão, essa questão do Japão se tornar aquela referência das tecnologias mais insanas, estranhas e ao mesmo tempo as mais atuais. Durante muito tempo o Japão tem essa imagem, né, alcunhada com a relação tecnológica, principalmente em torno da robótica. E aí fica um vídeo curtinho para vocês. Então, senhores, para a gente, né, na hora que nós formos dar seguimentos, como vocês podem ver, a gente vai ter muitos tópicos sobre reflexão de sociedade, como que o Osamu Tezuka, né, vai absorver várias das temáticas que ele está vivenciando durante a Guerra Fria, várias das questões sociais, como o Fred disse, né, que a ficção científica sempre faz esses paralelos com questões de atualidade do seu respectivo período. Nós vamos olhar para a estética do mundo de Astro Boy para entender e absorver melhores aqueles conceitos elaborados também pelo Fred e pelo Pedro, né, dessa manutenção do tradicional japonês com o contemporâneo ocidental, essa troca de informações.
Então, assim, o Japão, a partir do momento dessa revolução, né, tecnológica que ele vem a passar pós Segunda Guerra Mundial, e lógico, com todos os problemas que são acarretados, vai ser uma mudança completa em relação à tecnologia. E a gente vai ver a mesma questão que foi falada pela New Wave lá no começo. A gente tem, então, esse início mais romântico da sci-fi, essa ideia de um ideal mais pacifista, para no momento que a gente olhar para Gundam e a gente olhar para Akira, o mundo mudar. Então eu vou dar uns passos a mais aqui para vocês, vou pular uns slides, porque a gente vai deixar uns spoilers que eu deixei separado de coisas que nós vamos tocar no próximo encontro. Então, no nosso próximo episódio, a gente vai aí falar de Então, senhores, ficam os spoilers, tá? A gente vai, então, terminar de falar essa parte do Tezuka. A gente vai contemplar a questão do Shotaro Shinomori e as suas produções, tanto quanto Cyborg 009 e Kamen Rider. Vamos falar de Mazinger Z, vamos falar de Leiji Matsumoto, para a gente mostrar esses panoramas gerais aí desse sci-fi que está iniciando. Então a gente também vai comentar sobre a trajetória dos Super Sentais, vamos falar sobre a trajetória do desenvolvimento dos animes de mecha, para a gente ir consolidando essa terrinha embaixo dos nossos pés e ir progredindo cada vez mais. Acho que em nome do Fred e do Pedro, espero que vocês tenham gostado muito desse primeiro encontro. A gente está muito feliz, né, que a gente está aqui quase 6 horas da tarde e a gente ainda tem 55 alunos presentes. Acho que, assim, posso falar em nome dos três que a gente fica honestamente muito agradecido de coração por essa força, porque vocês dão um suporte imenso para que outros projetos do tipo possam vir a acontecer no futuro. Então, assim, um beijo no coração e até a gente ver os próximos Tokusatsus. Fred e Pedro, se quiserem dar um último recado. Eu ia falar que, assim, dá para me ouvir? Eu tô com um pouco de lag aqui, a minha internet tá horrível, infelizmente. Eu queria falar que, assim, é uma oportunidade muito legal que a gente possa estar discutindo isso, né? Trazer anime, ficção científica para a faculdade, e que é muito legal que tem muita gente presente, participando, vocês estão participando bastante, assim. Às vezes a gente vai dar aula, é difícil o aluno participar, mas quando é um tema que a gente gosta, né? Todo mundo quer falar, quer participar, então isso é maravilhoso, né? E, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que a gente pode abrir um espaço rápido para dúvidas, mas a gente tem um porém que o tempo está acabando, né? Enfim. Vamos ver se o Pedro quer falar alguma coisa. Eu só vou ligar o áudio porque meu celular está aqui com 2% de bateria. Então, se eu ligar a câmera, já era. Não nada em específico, eu só agradecer mesmo. Estou muito contente, a coisa está rolando muito bem, eu gosto muito disso daqui. É uma oportunidade única para a gente, de verdade. E para a gente, quando eu falo, não só eu, o Fred e o João, todo mundo mesmo. É muito bom a gente poder ter finalmente um curso de extensão aí com profundidade, com tempo, para a gente abordar esse tipo de coisa, né? Ian, um último comentário, meu querido? Eu só fiquei com uma leve curiosidade. Vocês mais cedo no começo da aula comentaram que iriam falar de uma linha do tempo, e a gente também comentou da questão dos Estados Unidos com o Kawaii. Isso me lembrou das Coreias.
E eu me perguntei se vocês têm intenção de abordar um pouco do Webtoon, do mercado que surgiu lá com essa parte de quadrinhos. Olha, pelo que a programação que a gente montou, provavelmente não, né, Fred e Pedro? Por conta que a gente tipo, fez uma seleção muito em cima de estabelecer mais obras pilares. Então, a ideia é que nos próximos encontros a gente sempre vai ter obras pilares da qual a gente vai ter o norte para ramificar para as obras subsequentes. Nesse começo é difícil de estabelecer um pilar, porque, né, como é antigo, tudo acaba se tornando clássico e pioneiro. Mas a gente vai mais tocar, por exemplo, no nosso terceiro encontro, a gente já vai falar de Estúdio Gainax e vai falar, consequentemente, de Akira, no mesmo encontro. Quarto encontro, a gente vai entrar com Gundam. Então, a gente vai estabelecendo essas obras principais, a gente acabou se prendendo muito ao Japão. Foi até uma questão entre a gente de falar sobre os manuas e falar sobre as obras... Como que fala mesmo na China, gente? Fugiu. Que é o manuá na Coreia, e eu esqueci como que é a referência a mangá na China. Também não lembro. Eu procurei aqui no Google, eu não sei falar, manhwa. É, manuá. Tem manuá, eu já ouvi donghua também. Que é o que tem o mangá coreano e o mangá chinês. Então, assim, por conta da nossa familiaridade com o conteúdo mais japonês, não ter consumido tantas obras coreanas, a gente optou por seguir um caminho mais seguro, para depois, quem sabe, futuramente a gente contemplar essas obras também, ainda mais que agora está tendo boom de animações de obras coreanas também, né? A chinesa também tá tendo bastante. Tá tendo um boom forte. Bastante, Tem uma história, acho que, de um mangá de um necromante que eu achei bem legal. Bem forte, com muito investimento também. Mas tudo bem, só perguntei pela curiosidade mesmo, porque como a gente abordou um pouco o assunto do Japão imperialista no princípio, eu acabei me lembrando das tretas com as Coreias. Que teve. Não, isso indiretamente vai tocar. A treta vai tocar. Não tem como fugir, até porque você tem até hoje essa treta, né? Não faz muito tempo que o governo chinês meteu um persona não grata para uma atriz chinesa porque ela interpretou uma geisha no cinema. Então, a galera ainda é ressentida pra caramba, com razão, tá? E senhores, vale a gente ressaltar, olhem o e-mail, que o Fred vai mandar um e-mail para a gente formar o grupo de no WhatsApp, a gente vai jogar vocês no WhatsApp para mandar textos de referência, a gente mandar vídeos, trocar ideia e formar um grupo aí bem forte, para novamente a gente reforçar iniciativas do gênero no campo da faculdade, na inclusão para além da faculdade, de mostrar as funcionalidades e a diversidade de temáticas que a gente pode vir a debater, independente do campo na qual você seja pertencente. Beleza, gente? Acho que por hoje é só. Eu vou fechar aqui a gravação, tá? Então, senhores, um beijo no coração de vocês, um ótimo descanso e até quinta-feira que vem.